Olá, meu querido, minha querida, receba o nosso abraço carinhoso. Nós estamos agora iniciando o nível 3 do treinamento apostólico. Nós estamos muito felizes, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Certamente nós temos ainda muita coisa interessante para aprendermos juntos. Nós vamos mergulhar cada vez mais na palavra de Deus e vamos descobrir coisas tremendas que abençoarão muito a sua vida. O nível 3, ele trata de assuntos muito importantes. O nível 3 é, na verdade, quando você vai ter um entendimento bem mais profundo dos ensinamentos de Jesus. Você vai aprender, de fato, o que Jesus ensinava nos tempos bíblicos, os princípios, os valores que Jesus ensinou aos seus discípulos no seu ministério aqui na terra. Nós vamos ver também, no nível 3, como Jesus trabalhava, de que maneira Jesus trabalhava. Jesus se reunia com grandes multidões, mas o foco não estava nas grandes multidões. Na verdade, o foco de Jesus estava num pequeno grupo seleto de 12 homens que ele escolheu a dedo, que ele escolheu com todo cuidado, ali na Galileia, na cidade de Cafarnaum, homens simples que ele trouxe para perto dele e treinou, preparou. Então o foco de Jesus era esse pequeno grupo. Além disso, Jesus tinha 3 dos seus discípulos que eram muito chegados a ele, que eram Pedro, Tiago e João. Nós vamos do nível 3 não apenas mergulhar um pouco mais profundo nos ensinamentos de Jesus, como também vamos descobrir o modus operandi de Cristo, como ele trabalhou, como ele ensinou os discípulos a trabalharem, o que eles fizeram para levar o evangelho de Jesus a todo mundo conhecido naquela época. Eles fizeram um verdadeiro rebuliço, revolucionaram toda aquela região, todo mundo conhecido naquela época com o maravilhoso evangelho de Jesus. Nós vamos descobrir como eles fizeram isso. Então, sem perda de tempo, vamos começar então. Pega a sua revista, é a revista azulzinha, é a revista 1 do nível 3. Vamos começar então na página 6, na lição 1. Essa lição, ela fala sobre a missão do discípulo. Você sabe que discípulo, a palavra discípulo significa seguidor. Qual é a missão de todo seguidor de Jesus? É disso que trata esta lição número 1 do nível 3 do treinamento apostólico. Acompanhe sempre com a sua Bíblia. Aqui a gente só faz um resumo, a gente fala do assunto, mas você deve depois ler todos os textos bíblicos, pega a revista, leia de novo com cuidado, para que você possa tirar o maior proveito de cada lição das revistas. Vamos lá. Nós estamos vivendo um tempo em que, tudo bem, a igreja tem crescido, nós sabemos que existem muitos ministérios, que a palavra de Deus tem sido pregada na TV, no rádio, e nós temos visto um avanço importantíssimo do evangelho em diferentes continentes do mundo. Agora, uma coisa tem nos preocupado. Na verdade, as pessoas estão indo para a igreja, na grande maioria das vezes, em busca de conquistas, de vitórias, libertação. A pessoa vai para a igreja porque está sofrendo, porque tem um grande desafio na família. A pessoa vai para a igreja porque o casamento dela está acabando, porque ela descobriu que tem uma doença grave,
porque ela está sendo ameaçada por seus inimigos. Sabe, enfim, ela quando está sofrendo, ela vai para a igreja. Não que isso seja errado. Claro que quem está sofrendo deve buscar a igreja. A igreja é o melhor lugar para a pessoa ir no momento de desespero. Porque o nosso socorro sempre virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas a gente tem que entender uma coisa muito importante, que nós não devemos estar na igreja apenas para buscar benefícios próprios. Na verdade, nós temos que estar na igreja para servir a Deus. Sermos abençoados por Deus é consequência da nossa relação com Deus, mas não deve ser a principal motivação. Nós devemos estar na igreja com o propósito de crescer, de nos prepararmos melhor, de aprendermos mais da palavra, desenvolvendo assim a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, o nosso discernimento da palavra de Deus, do Evangelho, da obra redentora de Jesus Cristo, para que nós possamos ser usados por Deus para levar esse evangelho da salvação para outras pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Você tem a sua família que precisa ser salva, você tem amigos com os quais você se relaciona que precisam ser salvos, você tem muitas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho que você tem que se preocupar com elas, você tem que orar por elas. Mais do que isso, você tem que levar para elas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que elas também sejam salvas. Então, esta primeira lição do nível 3 nos mostra que nós recebemos uma missão importantíssima. E eu queria ler com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Esse texto bíblico está na revista. Você pode acompanhar na sua própria revistinha, no finalzinho da página 6. Olha o que está escrito aqui. Palavras do próprio Jesus. Ele disse: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei perpetuamente convosco até o fim dos tempos. Observa bem qual foi a ordem de Jesus a todos os discípulos, não aos bispos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, mas a todos os discípulos, seguidores dele. Jesus disse: ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Em outra versão, Jesus diz, nós lemos: ide e fazei discípulos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa missão aqui nesta terra é fazer discípulos. Você precisa aprender a fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer seguidores. Você entende a diferença? Hoje a gente percebe que muitas pessoas passam a vida inteira na igreja. As pessoas passam décadas na igreja, pedindo ao pastor: pastor, ora por mim, pastor, ora pelo meu filho, pastor, ora pelo meu casamento. E não crescem, não se desenvolvem,
não buscam maior discernimento das coisas de Deus, não se preparam, não são treinadas. Eu acho que é um grande erro da igreja, dos líderes, que não preparam o seu rebanho para cumprir o propósito de Jesus. Que propósito é esse? Fazer discípulos. Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o quanto vos tenho ordenado. Quer dizer, qual é a sua missão como cristão? Fazer discípulos. Você tem que ter filhos na fé. Nós chamamos de filhos na fé aqueles que nós ganhamos para Jesus com o nosso trabalho, aqueles que nós conseguimos conquistar, trazer para a igreja, as almas que nós conseguimos trazer para Jesus, que se tornam nossos filhos na fé, nossos discípulos. E é isso que Jesus disse, né? Para nós fazermos discípulos. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz que nós precisamos nos preparar para sermos instrumentos nas mãos de Deus, a ponto de estarmos em condições de produzir frutos para o reino. Meus amados, a Bíblia precisa ser estudada. Nós temos que conhecer as Escrituras. Desde que Jesus começou a fazer essa obra maravilhosa lá na Galileia, muitos anos se passaram, mais de 2 milênios já se passaram. E a igreja sofreu muitas influências culturais, políticas, muitas influências religiosas. E hoje, quando você senta no banco da igreja, você não tem certeza de estar aprendendo os mesmos princípios, os mesmos valores que Jesus ensinou naquela época. Hoje nós temos 2 grandes problemas da igreja moderna. De um lado, nós temos os pastores que só falam de dinheiro, que não dá para tapar o sol com a peneira. Os pastores que exploram o sofrimento das pessoas, prometendo prosperidade, fartura. Você vai comprar uma casa própria, sabe? E aí, claro, para isso as pessoas precisam fazer votos e mais votos e mais votos. Isso tem sido uma desgraça, porque tem jogado muitas pessoas para fora da igreja. Pessoas que acabam se decepcionando, pessoas que se escandalizam com essa pedição de dinheiro. Isso é terrível. Eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma, estou orientando você. Você precisa entender os fatos, entender a verdade. Então, de um lado, nós temos aqueles que fazem a obra, que pregam o evangelho por interesses pessoais, querem se dar bem, explorando o sofrimento das pessoas. Alguns se tornaram milionários falando do amor de Jesus. Eles darão conta diante de Deus. Por outro lado, nós temos também igrejas que estão muito apegadas aos detalhes, muitas vezes doutrinas de homens. O apóstolo Paulo nos advertiu muito quanto a isso. Igrejas que têm uma doutrina muito rígida, doutrinas de homens, vãs filosofias. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso no nosso treinamento apostólico. O fato é que a gente tem que entender uma coisa: quem tem um encontro com o Senhor Jesus imediatamente precisa começar a se preparar, porque a ordem de Jesus é esta: fazei discípulos. Você tem que ter discípulos, você precisa ter discípulos. Então hoje você vai para a igreja, o que você aprende? Dar dinheiro para prosperar, para ter bênçãos financeiras. Tudo depende do voto que você vai fazer e tal. Por outro lado, você vai para a igreja para aprender um monte de doutrinas, nem sempre vêm de Deus. Muitas vezes,
coisas, vamos falar abertamente, besteiras, exageros, tolices religiosas. E muitas vezes não te ensinam a verdade. O que Jesus espera de um discípulo? Que ele cresça, que ele se prepare para que se torne uma árvore frutífera, para que ele tenha discípulos, para que ele faça discípulos no reino de Deus. Você está entendendo? Aqui na página 7 da nossa revista, está escrito aqui, olha, em Romanos capítulo 14, versículo 8. Na revista tem um erro de impressão, e está Romanos 4, 8. Não é 4, 8, é 14, 8. Foi um erro de impressão. Por favor, coloca umzinho aí antes desse 4, tá? Romanos 14, 8. O apóstolo Paulo disse: e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, Paulo tinha o entendimento de que ele havia sido salvo por Jesus e agora ele pertencia ao Senhor. Ele diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Nós somos do Senhor. Você é do Senhor. E o fato de sermos do Senhor sugere que nós estejamos neste mundo para cumprirmos os propósitos do Senhor. E qual é o propósito do Senhor? Que nós estejamos preparados, prontos para produzirmos frutos. Frutos que nós devemos apresentar para Deus. Nenhum cristão pode viver só pedindo oração. Ora por mim, pastor. Ora por... Não que seja errado você pedir oração, mas o fato de você estar na igreja exige um amadurecimento maior. Você tem que entender que Deus quer te preparar para você produzir frutos. Você tem que ter filhos espirituais. Você tem que gerar frutos. Vamos ler o que está escrito aqui em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Está na página 8 da nossa revista. Logo em cima. Acharam? Diz assim, palavras do próprio Cristo: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. Não deu fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Aqui na revista, é uma outra versão, diz assim: sem mim não podeis realizar obra alguma. Então, o que é que Deus espera de você? Que você cresça, que você produza frutos. Jesus disse que você é a vara, você é os ramos, ele é a videira, você é a vara, o ramo. A vara que não produz fruto é cortada e lançada fora. Você entende? Vamos ler mais um texto da Bíblia que está aqui na revista. Por isso que eu estou lendo na revista. Alguns textos nós vamos ler na própria Bíblia, porque não tem só tem a referência da revista. Mas quando tem na revista, tudo bem. Diz assim, olha, palavras de Jesus: não fostes vós que me escolhestes,
Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Olha que interessante, Jesus aqui está dizendo que não foi você que o escolheu. Você hoje está na igreja e você deve estar pensando, puxa, eu fiz esta opção, eu vim para a igreja, eu estou aqui na presença do Senhor. Surpresa! Jesus está dizendo que foi Ele que escolheu você. E Ele explica claramente por que Ele te escolheu. Ele diz aqui, eu vos escolhi a vós e vos designei para quê? Para irdes e dardes fruto. Já pensou como ficará a situação de tantas pessoas que passam a vida na igreja e não tem fruto nenhum para apresentar? Quando forem comparecer perante o Senhor, vão comparecer com as mãos vazias, não tem nada para apresentar, não tem um filho na fé, não tem um neto na fé, não tem um bisneto na fé, nunca ganhou ninguém para Jesus. Passou a vida dentro da igreja, Senhor, me abençoa, Senhor, me socorre, Senhor, sara as minhas enfermidades, Senhor, faça isso por mim, me proteja contra os meus inimigos, Senhor, mas não tem fruto nenhum para apresentar para Deus. Senhor Jesus diz, eu que te escolhi para você produzir frutos. Você está entendendo? Então, é assim que a obra de Deus, ela funciona. Eu ganho você, você é o meu fruto. Eu, quando for comparecer perante o Senhor, eu vou apresentar os meus frutos e você é um dos meus frutos. E o Senhor vai se agradar do fruto que eu estou apresentando para Deus. E você vai receber a palavra, o alimento espiritual, vai crescer na fé. Eu vou te ajudar a crescer na fé. Eu vou cuidar de você como um pai cuida de um filho. E vou preparar você para que você seja também um pai espiritual ou uma mãe espiritual. Que você também tenha os seus frutos para apresentar para Deus. E é assim que a obra de Deus funciona. Hoje nós conhecemos a palavra porque alguém pregou a palavra para nós. Eu conheço a palavra porque alguém cuidou de mim, alguém pregou para mim, alguém me falou do Evangelho de Jesus. Eu sou fruto do trabalho e das orações de alguém. Você é fruto do trabalho e das orações de alguém. E da mesma forma, através do seu trabalho, através das suas orações, outras pessoas conhecerão o Senhor Jesus e serão salvas. E essas pessoas serão os seus frutos. Os frutos que você irá apresentar para Deus. Você entende? É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, no finalzinho da página 8 da nossa revista. Jesus disse aqui, tu, portanto, aqui Paulo está dizendo para Timóteo, tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Você entendeu? É o efeito dominó. Eu falo de Jesus para você, você fala de Jesus para outros, que falarão para Jesus para outros,
que também falarão de Jesus para outros, e no final nós teremos uma verdadeira multidão de pessoas que ouviram e aceitaram a palavra da salvação. É assim que o Evangelho funciona. Agora, vamos imaginar que eu fale de Jesus para você, e você recebeu a palavra da salvação, aceitou a Cristo, recebeu Jesus no teu coração, você está salvo, você vai para o céu, glória a Deus, você recebeu a justificação, você teve o seu nome escrito no livro da vida, aos olhos de Deus você se tornou justo, por causa do sangue de Jesus, você foi salvo pela graça, mediante a fé, porque eu falei do Evangelho para você. Mas aí você ficou estacionado, você ficou parado. Você foi para a igreja, você até gostou, você louvou, você adorou a Deus, mas você não cresceu, ficou estagnado. Você não gerou filhos, você é aquela árvore infrutífera, aquela vara que não produziu fruto. Jesus disse que vai cortar e jogar fora. Se lembra? Você não produziu frutos. Então, você interrompeu toda aquela cadeia. Você interrompeu aquele ciclo. Muitas pessoas que conheceriam a Cristo através da sua vida, não conhecerão a Cristo. E por não conhecerem a Cristo, também não falarão de Cristo. E assim, milhares de pessoas deixarão de serem salvas, né? Porque você quebrou esse ciclo, você interrompeu esse ciclo. Olha como é sério, olha como a nossa responsabilidade diante de Deus é tremenda. Você entendeu? Olha como a coisa é muito séria. Quer dizer, se você recebe a palavra e se prepara e tem frutos espirituais, esses frutos, esses seus filhos na fé, também receberão de você a palavra e repassarão para outros, que passarão para outros e outros e outros. E a partir de você, milhares de pessoas poderão ser salvas. E o contrário disso, se você interromper esse ciclo, milhares de pessoas poderão deixar de serem salvas, porque você não produziu frutos para Deus. Então, o que é que ensina essa lição 1 do nível 3? O que Jesus ensinou? Jesus disse, olha, vem cá, igreja é o seguinte, ninguém vem para a igreja para poder ficar recebendo bênçãos, e bênçãos, isso é consequência. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Você tem que buscar primeiro os interesses do reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Entendeu? Ninguém vem para a igreja só para ficar mamando, só para ficar na boa, recebendo. Nós estamos na igreja para que o Senhor possa nos usar como instrumentos poderosos. Cada um tem obrigação de ter os seus frutos para apresentar para Deus. Pois bem, na lição 9, nós temos uma pergunta logo em cima, logo no início da página. Diz assim: você quer fazer a obra de Deus? Está sentindo esse desejo? A pergunta é: como fazer a obra de Deus? Como? Resumindo tudo que está aqui na revista, fazer a obra de Deus é simplesmente dar continuidade à obra que Jesus iniciou na Galileia. Isso é fazer a obra de Deus. E nós vamos descobrir passo a passo, através desse treinamento, como Jesus trabalhava, como os discípulos trabalhavam, como a igreja apostólica, a igreja primitiva se mobilizou para ganhar o mundo daquela época.
Como é que você vai fazer a obra de Deus? O que você vai ensinar? Como você vai ensinar? Nós vamos ver a importância de você trabalhar com pequenos grupos, que nós chamamos de células. Nós vamos descobrir que você tem uma responsabilidade muito maior do que você imagina com o reino de Deus, com a causa de Cristo. Você vai abrir os seus olhos, o seu discernimento vai ser ampliado, você vai descobrir o que Deus espera de você, quais são as expectativas que Jesus tem de você como um discípulo, como um seguidor. Nós vamos descobrir tudo isso no nosso treinamento apostólico. Eu agradeço o carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe em nome de Jesus.